Olá, o tema de hoje do Estúdio News é a reforma tributária. E para conversar com a gente, nós recebemos a Emanuele Lemos de Souza, que é advogada tributarista, e a Juliana Inhas, economista do INSPER. Eu começo já agradecendo pela presença, sejam muito bem-vindas. Bom, sancionado pelo presidente Lula nos últimos dias, o projeto de regulamentação da reforma tributária sobre o consumo tem o objetivo de simplificar o sistema de cobrança, basicamente substituindo 5 tributos por 2. Nós vamos começar agora, então, explicando, eu já vou perguntar para a Juliana quais são esses impostos que saem e quais são os que entram nesse novo sistema. Juliana? Vamos lá, então. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito o convite. O que a gente vai ter dentro dessa reforma tributária, como você mesma mencionou, é uma mudança de tributação não só dos tributos que são cobrados, mas na forma como eles são cobrados. Então, basicamente, a gente vai substituir ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, que eram impostos que ainda incidem, né, sobre os produtos que as pessoas produzem e consomem. Esses impostos vão ser substituídos por 2 grandes impostos. Um imposto sobre bens e serviços, que é o IBS, e a contribuição sobre bens e serviços, ou contribuição social sobre bens e serviços, que é o CSBS. Esses 2 impostos, a finalidade desses impostos, né, e dessa substituição, primeiro, é tornar o sistema muito mais transparente, né? Então, a ideia é que as pessoas saibam, né, onde elas estão pagando impostos, como elas estão pagando esses impostos. Então, o sistema fica muito mais transparente. Teoricamente, a gente ainda precisa ver como vai ser a execução dessa reforma, mas, teoricamente, essa mudança na forma como a tributação acontece, com esses impostos mais centralizados, né, diminui um pouco essa guerra fiscal que acontece entre estados e municípios, dado que agora a gente tem uma regra única para todo mundo, uma régua mais fácil de se controlar, então todo mundo já vai saber quais são os tipos de impostos, quais são as alíquotas, então isso facilita bastante, impedindo essas guerras ou esses conflitos tributários. Melhora, claro, a própria distribuição aí dos recursos dentro do território nacional. E, além disso, né, faz com que o consumidor não só saiba o quanto está pagando, mas evite esses pagamentos que acontecem hoje em cascata, né? A gente tem pagamentos, né, e cobranças, tributos incidindo sobre toda a cadeia produtiva e muitas vezes sobre um pedaço da cadeia produtiva que já foi tributado. Então, a ideia é que esses impostos tirem um pouco esse caráter de dupla ou tripla tributação que tem acontecido ao longo do tempo. E eu só vou adicionar um comentário sobre os 2 tributos, que na verdade a gente passa a ter mais um imposto, que é o imposto seletivo, né? Então a gente tem esses 2 grandes impostos que vão aí substituir essa massa de tributação que a gente tem hoje, já bem mais espalhada, então a gente concentra mais, mas além disso, também tem previsto aí a criação de um imposto seletivo, que o pessoal convencionou, inclusive, de chamar aí, nos últimos tempos, de imposto do pecado, que na verdade são aumentos, né, das alíquotas de tributação para alguns produtos específicos que ou causam malefícios à saúde, né, problemas à saúde da população como um todo, ou que eventualmente agridem o meio ambiente. É o caso de bebidas alcoólicas, em alguns aspectos, veículos que poluem demais, enfim, né? Então é mais um anexo, não acaba não sendo um imposto assim como os outros 2, né? O imposto sobre bens e a contribuição sobre bens e serviços, que são mais generalizados, mas acaba sendo aí também uma forma de modificação na tributação que a gente tem hoje em dia. Bom, e o governo federal ainda vai divulgar a futura alíquota padrão, que deve ficar ali em torno de 28% e não de 26,5%, como tinha sido estabelecido pelo Congresso. Eu pergunto para a doutora Emanuele, se esse índice for confirmado, o Brasil pode ter o maior imposto sobre o consumo do mundo. O que acaba nos levando a esse patamar? Bom, prazer estar aqui, Renata, obrigada pelo convite. Bom, de fato, como você comentou, agora nós iremos ser o país que mais tributa o consumo no mundo, se chegarmos aí a 28%,
que é a expectativa. Bom, isso se dá muito por conta ao longo do processo da reforma tributária, foi se entendendo a necessidade de ter regimes beneficiados, então, muito considerando a essencialidade dos produtos e serviços. Então, esses regimes beneficiados foram reduzindo alíquotas para alguns produtos e serviços e, naturalmente, aumentando a alíquota padrão. Então, todo ajuste foi gerando aí esse aumento, alguém vai ter que pagar a conta, né? Então, esse ajuste ao longo do caminho foi gerando essa alta alíquota que temos hoje em dia. Mas a gente acredita que ao longo do período, a reforma tributária, a própria Secretaria da Reforma Tributária já se manifestou, isso a gente já tem inclusive as regras que veio com a agora Lei Complementar 214, informando que ao longo do processo serão analisados esses regimes beneficiados para entender se eles serão mantidos ou não, se todos os regimes beneficiados serão mantidos ou não, justamente para que a gente consiga manter essa alíquota esperada. Entendido. Agora, quando nós falamos de uma mudança, né, no sistema de cobrança de impostos, logo a gente pensa em como isso vai se refletir na prática, no dia a dia mesmo da população. Nós temos a previsão de isenção de alimentos da cesta básica, como arroz, feijão, carnes. Mas aí, né, vem a pergunta, a carne vai ficar mais barata? A isenção por si só já vai garantir um alívio no bolso do consumidor ou esses valores podem sofrer alterações durante a cadeia produtiva e aí não necessariamente vão significar uma redução nos preços dos alimentos? Quais são os fatores que vão pesar, hein, Juliana, no valor final do produto? Olha, Renata, sem dúvida, o fato de você ter, no caso da carne, né, e outros tantos produtos que a gente tem aí que vão ter isenção de alíquota, a gente tem uma percepção de que, olha, talvez realmente os preços caiam, mas eu acho que a gente tem que ter bastante calma para tomar qualquer tipo de posicionamento nesse caso. Acho que vale a pena ter bastante cautela, porque, primeiro, a gente vai ver ao longo do próximo ano um teste para essa reforma tributária. Então, primeira coisa, a gente não sabe exatamente se ela vai seguir desenhada, né, ou executada do jeito que ela está sendo desenhada, né? Existe ainda um trâmite grande pela frente. Mas, adicionalmente a isso, o ponto é que a gente não consegue garantir, em nenhuma forma, que uma redução de alíquota vá ser repassada para o bolso do consumidor, né? Porque essa redução de alíquota, ela vai fazer com que, ok, o produto seja tributado eventualmente, né, alguns casos, como no caso da carne, a uma alíquota menor, em alguns casos até com isenção, mas nada garante que esse produtor repasse o preço ou essa redução de carga tributária para um preço menor e uma comercialização aí mais barata no mercado. Muita coisa vai pesar, né? Quando a gente pensa nesse repasse, justamente nessa redução da alíquota, gerando esse repasse para preços menores, isso é possível se a gente está falando primeiro, né, e economicamente faz muito sentido, se a gente estiver falando primeiro de bens que não são essenciais. Então, se são aqueles produtos que quando o preço sobe um pouquinho, as pessoas deixam de consumir. Não é o que acontece com a carne, não é o que acontece com o arroz, com o feijão, não é o que acontece com a maior parte dos produtos de primeira subsistência, né? Então, para começar, esses produtos já são produtos que são demandados, que são desejados pelo consumidor, são essenciais. Então, o ofertante ou o produtor, ele tem um baixo estímulo a fazer esse tipo de repasse. Já começa por aí. No caso da carne em específico, o preço da carne tem subido muito por fatores que não são tributários diretamente, né? Então, tem subido muito nos últimos anos, no último ano, nos últimos meses, por conta de questões climáticas, por conta de questões do próprio ciclo de produção da carne, né, que é o famoso ciclo do boi, que tanto tem se falado aí ultimamente, por conta do custo de alimentação, ração. Então, tudo isso faz com que o preço da carne suba. O preço da carne lá na frente pode continuar sendo impactado por esses elementos e a gente não vai conseguir realmente garantir que essa redução aconteça.
Eu diria, olhando, né, do ponto de vista econômico, pensando em como a gente vê a reação dos preços ao longo do tempo com medidas pontuais, que muito dificilmente o preço da carne vai cair por conta de uma redução de alíquota de tributação. O que provavelmente vai acontecer é uma tentativa de produtores, ofertantes, comerciantes recomporem uma perda de margem ali de lucro que aconteceu nos últimos anos, não repassando essa redução tributária, né, essa redução de alíquota de tributação e, na verdade, incorporando isso como um pedaço de margem de lucro. A gente fala da carne ali usando como símbolo mesmo, porque a gente sabe o valor que é a proteína atualmente no Brasil e pesa principalmente para a população de baixa renda, né? Agora, falando exatamente para os interesses dessa grande massa da população, a regulamentação detalha ainda o funcionamento daquele sistema de devolução dos tributos para essas pessoas de baixa renda, que é o famoso cashback. Doutora Emanuele, quais produtos e serviços entram nessa lista? Já há uma definição de como essa devolução vai ser feita? Bom, até complementando o que a Juliana comentou, acho realmente isso, a gente tem muita preocupação se de fato essas reduções serão percebidas no consumidor final. Então, além dos aspectos externos, né, que podem aí influenciar o preço final, existe também uma preocupação se de fato as empresas repassarão ou se simplesmente aumentarão a sua margem de lucro. Então, eu acho que esses debates, as conversas inclusive do público, né, é muito importante para que a gente também garanta esse repasse, né? Porque senão tudo isso que a gente tem feito aqui, essas discussões de redução para beneficiar aí a maior parte da população não vão ser sentidas. Bom, com relação aos demais produtos, né? Então a gente sabe que medicamentos, já tem a lista extensiva aí desses medicamentos, o que a gente percebe é que vai existir um depara. Então, praticamente todos os medicamentos que já estão definidos ali no anexo da Lei Complementar 214, que serão beneficiados, tanto a alíquota zero, como também a redução de alíquota a 60%, tem ali a descrição, o que nem todos os laboratórios têm o mesmo nome do produto, então a gente precisa entender qual que é essa lista mais para frente, mas de fato qual o NCM, que já está aqui, o nome desse produto no mercado, né? Qual a nomenclatura dele que já existe e fazer um depara com esses benefícios para entender de fato quais os produtos que lá na gôndola terão essa redução. Então a gente tem isso tanto para os medicamentos como também para produtos da cesta básica, que também terão alíquotas, terão isenção, e também a gente tem aí alguns produtos tanto de isenção da cesta básica, como também redução de base, redução de alíquota. Então, a gente precisa entender, já tem ali a descrição, mas todas as empresas vão precisar fazer uma reavaliação. Qual a nomenclatura, quais os produtos e serviços que hoje você realiza e que, de fato, fazendo uma comparação com essas reduções e reduções a 60% ou a 0%, quais produtos afetarão a sua operação? Quais, de fato, você vai ter que repassar ou reajustar preço? Porque isso é um dos impactos muito grandes da reforma tributária. Nós vamos conviver com 2 regimes, em que o atual conviverá com o novo até o final de 2032. Então, a precificação vai ser alterada por conta de, a partir de 2027, com a redução, com a extinção do PIS e COFINS e a implementação da CBS e também, na maioria dos casos, a extinção do IPI. E também em 2029, a gente já tem a redução do ICMS e do ISS e o aumento gradual também do IBS. Então, nesse momento, os regimes especiais serão reduzidos e isso impacta também o preço final, porque muitas empresas hoje em dia existem e elas têm uma competitividade muito grande por conta dos benefícios fiscais. Então, esses benefícios serão
reduzidos ao longo desse período de transição. E isso, naturalmente, afeta também todo o processo, inclusive o preço daqueles produtos. Então, tudo isso vai ter que ser trabalhado em paralelo e isso a gente espera que, à medida que isso for acontecendo, a gente vai percebendo os resultados aí nos preços finais, né? Então, a gente tem medicamento, produtos essenciais na cesta básica e o cashback também, que vai afetar a população de baixa renda, onde serão devolvidos parte desses tributos, em alguns casos CBS em 100%, outros casos IBS ali em 20%. Parte desses produtos desses tributos serão devolvidos. Hoje a gente já tem uma ideia aí de produtos e serviços, que é botijão de gás, energia elétrica, água e esgoto. Então, a gente já sabe que alguns serviços e produtos terão essa devolução parcial dos tributos para as pessoas de baixa renda. O imposto seletivo, que no bloco anterior a Juliana até já deu uma adiantada para a gente, ele vem sendo chamado de imposto do pecado. Ele é um novo tributo que vai taxar, então, como ela explicou, os produtos que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. A ideia é desestimular o consumo, então, de determinados produtos. Eu pergunto agora para a Juliana, se você consegue passar para a gente quais são os principais produtos que vão fazer parte dessa lista. E ao contrário do que acontece com os alimentos, como a gente falou também agora há pouco, que não dá para garantir se vão ficar mais baratos, se vai ter alteração no preço, já é garantido que esses produtos prejudiciais ficarão mais caros? Bom, Renato, o que a gente está falando desse imposto do pecado, os produtos que vão sofrer esse impacto, muito provavelmente cigarros, bebidas alcoólicas. Você falou muito das bebidas açucaradas que devem entrar aí dentro desse combo, então a gente deve estar falando de refrigerantes, produtos com grande adição de açúcar e também aqueles que prejudicam o meio ambiente, né? E acho que nesse combo, especialmente carros, né, automóveis que sejam muito poluentes, né? Então acho que a gente tem aí dentro desse pacote os principais, mas existem muitos outros que certamente ao longo do tempo aí a gente vai conseguindo incluir aí nessa lista. Por que esse imposto vem, né? Qual a ideia de se criar esse imposto seletivo que a gente está chamando aí de imposto do pecado? Hoje, quando a gente pensa na tributação de produtos como esses que eu mencionei, especialmente dos produtos que são produtos muito prejudiciais à saúde, é o caso do cigarro, das bebidas alcoólicas, e que tem grande influência sobre o consumo das pessoas, causam inclusive certas dependências e vícios. Esses produtos hoje já contam com uma tributação maior do que outros tantos produtos, né? Então, as alíquotas de tributação de cigarros, bebidas alcoólicas já são mais elevadas. O que esse imposto seletivo vem fazer, na verdade, é manter, em uma parte, um imposto mais alto para esses produtos, incluindo, inclusive, outras coisas dentro desse pacote que antes não estavam. É o caso das bebidas açucaradas. Previa-se também que alimentos ultraprocessados, né? Então, esses alimentos que são cheios de sódio, gorduras saturadas e outras coisas que também não fazem bem. Existia uma perspectiva de que esses produtos entrassem, houve um veto e isso caiu. Mas a ideia é que esses produtos, eles vêm tributados agora com esse imposto seletivo, primeiro para tentar manter essa característica de que, olha, são produtos ruins para a saúde ou para o meio ambiente, então a gente tributa mais para tentar desestimular o consumo. Então, é uma forma que, nesse caso, o governo tem, a União tem, né, de impor tributos mais elevados para conseguir desestimular esse consumo. O que vai acontecer com o preço desses produtos? Aí a gente vai depender muito de qual é a alíquota que esses produtos já pagam hoje e qual vai ser a alíquota que eles vão pagar depois. Pensando em produtos que hoje não são tributados a maior, né, não contam com essa penalidade que o imposto seletivo vai acabar sendo daqui a um pouco, provavelmente esses produtos vão ter um acréscimo de preço. Por que eles vão ter um acréscimo de preço? Porque não vai fazer sentido para o governo tributar muito um produto que as pessoas vão deixar de consumir.
né? Porque se elas eventualmente deixarem de consumir aquele produto, a finalidade de manter uma saúde melhor da população é garantida, mas aí esse produto acaba sumindo do mercado. E como são produtos que causam algum tipo de consumo diferenciado ou até dependência, é de se esperar que uma parte da população continue consumindo esses produtos, ainda que eles tenham uma tributação maior. Então, os produtores eles têm bastante estímulo e espaço para fazer a maior parte do repasse. Isso para a gente é muito claro para bebidas alcoólicas e cigarro, já acontece, vai continuar acontecendo. Qualquer aumento de imposto vai ser repassado. Quem consome esse tipo de produto não vai deixar de consumir, e por não deixar de consumir, o preço acaba subindo. Mas como eu mencionei no início, a gente não pode garantir que todos os produtos dessa lista tenham aumentos de preço, né? Porque a gente vai depender muito de como esse aumento de preços vai ser percebido pela sociedade e de como, eventualmente, os hábitos de consumo mudam. Certamente, a vontade era que esses produtos todos passassem a não ser consumidos, o governo não arrecadaria com eles, mas ao mesmo tempo você teria uma sociedade com saúde melhor, qualidade de vida melhor, mas a gente sabe que na prática provavelmente não vai ser isso que vai acontecer. Então, muito provavelmente a gente vai encarar aumentos de preços, especialmente para alguns produtos desses que estão aí nessa lista do imposto do pecado. Explicadíssimo. Agora, doutora Emanuele, essa mudança na cobrança de impostos, ela deve fazer aquelas reformas estruturais em grandes empresas que tinham também setores enormes para lidar justamente com a tributação, que é considerado bastante complexa aqui no Brasil? Sim, com certeza a gente vai precisar rever toda a estrutura, né? Hoje em dia existem vários tributos e várias legislações. Então, a gente está falando do ICMS, por exemplo, com 27 estados aí, ISS com mais de 5 mil municípios. Então, uma empresa para gerir toda essa complexidade, ela realmente precisava de sistemas muito robustos e também um time muitas vezes segmentado. Então, dentro das empresas, normalmente a gente vê diretos e indiretos, que são, né, grupos e áreas, sub-áreas dentro do tributário, que são tributos diretos, tributos aí como imposto de renda, e tributos indiretos, que são normalmente sobre o consumo, que é o que a gente está vivendo agora. Então, nesse primeiro momento, que é uma reforma tributária do consumo, provavelmente esses times aqui dos indiretos que a gente fala sofrerão inicialmente esses impactos e logo em seguida teremos a reforma sobre a renda. Então, assim, de forma geral, todo mundo vai precisar reaprender. Eu sempre falo que a gente vai nivelar conhecimento, né? E quando a gente fala, por exemplo, do imposto seletivo, que muito bem trazido pela Juliana, existe uma questão muito, muito profunda da reforma tributária que vem trazendo também essa essência de cuidar, sustentabilidade de forma geral, que não é uma prática só no Brasil agora, mas é uma prática global. Então, quando a gente olha o que está sendo taxado no imposto seletivo sobre produtos que causam dano ao meio ambiente e serviços também, como extração mineral, petróleo, aí você tem que imaginar que a cadeia produtiva inteira vai ser afetada. Não é somente o produto final, mas, por exemplo, né, se a extração de mineral vai ser afetada, imagina todo mundo, todos os demais produtos e serviços que são afetados por esse ponto específico. A cadeia produtiva precisa ser avaliada. Então, e hoje, nesse primeiro momento, então, só complementando o que a Juliana falou sobre o imposto seletivo. Então, quando a gente olha a essência, será que a gente, nessa reforma, e aí são muitas críticas que se fazem, será que essa reforma está, de fato, observando os principais produtos e serviços que realmente causam mal ao meio ambiente ou à saúde? Então, tem um princípio muito importante da reforma, que é a neutralidade, que é você dar tratamento, o mesmo tratamento aos similares. Então, se a gente for pensar que bebidas açucaradas causam mal à saúde tanto quanto algum outro produto, então eles deveriam ser tratados de maneira
iguais. Então, a gente vê, e a neutralidade é um ponto muito discutido, inclusive, no judiciário em outros países, quando a gente fala do IVA, de outros países também. Então, fica um alerta aqui para o nosso sistema tentar cada vez mais equilibrar e trazer realmente esse equilíbrio, né, entre produtos e serviços que trazem o mesmo dano à saúde ou ao meio ambiente. E, naturalmente, os times vão ter que observar toda essa legislação que a gente já tem hoje, emenda constitucional, lei complementar, todas as outras, esses outros projetos de lei que virão também. E só um adendo a tudo isso até melhorar, vai piorar bastante. Então, aí, pelos próximos anos, de 2026 a final de 2032, hoje os times provavelmente terão que ter algum tipo de suporte, sejam de consultorias, de outras pessoas que sejam mais especialistas em reforma tributária nesse momento, porque, de fato, a gente vai passar aí por um período de diminuição dos que já existem, redução e exclusão e implementação. Então, até lá, o time vai ter que ter mais trabalho, a empresa vai ter que ter mais custo, tanto em sistemas como em toda a análise, porque não só a área de compras ou a área tributária, mas toda a empresa será afetada. A área de vendas, a área de compras, a área de contratos e cláusulas deverão serem revistas. Então, a gente tem uma mudança muito estrutural e os times, com certeza, serão os primeiros impactados. Vão ter que se adaptar. Bom, agora, Juliana, até o momento foram contemplados apenas os impostos sobre o consumo. O governo afirmou que vai enviar ao Congresso, ainda esse ano, em 2025, aquele projeto de lei de reforma ali do imposto sobre a renda, algo que é tão discutido, que se dizem aí, né, tão necessário também que seja feito da forma mais urgente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse esses dias que será preciso corrigir algumas distorções, buscando principalmente a justiça. O quanto essa medida é necessária, o que ela pode trazer de mudanças para a gente? Os impostos sobre a renda precisam realmente entrar dentro dessa história, né? A gente está falando aí hoje de uma mudança nas alíquotas e na tributação, na forma de tributação em específico do consumo, que atinge todo mundo, mas a gente sabe, olhando para o formato da nossa sociedade, para a distribuição de renda das pessoas dentro da nossa sociedade, que a maior parte das pessoas na nossa sociedade tem renda baixa e muitas vezes, proporcionalmente, pagam muito mais impostos do que as pessoas com renda mais alta. Então, o imposto de renda e essa mudança na forma como se tributa a renda, ela pode ser muito importante para ajudar a realmente reduzir ou, de alguma forma, diminuir um tanto, né, as distorções que acontecem aí no sistema tributário. Levando em consideração, inclusive, é importante deixar claro que isso não mitiga, vai mitigar, né, mas não vai conseguir completamente acabar com as distorções do sistema tributário, porque para isso a gente precisa fazer certamente novas reformas, ter novas cruzadas aí para conseguir fazer os ajustes necessários. Especificamente sobre o imposto de renda, a doutora Emanuele bem mencionou a questão da neutralidade. O que torna, né, um imposto importante, um imposto bom, né? O que torna um imposto econômica e socialmente bom? Ele precisa ser, como a doutora mencionou, neutro, então a gente tem que tratar os iguais de maneira igual. Ele precisa ser não distorsivo, ou seja, nesse caso em específico para a renda, ele não pode mudar a vontade ou o apetite que as pessoas têm ao mercado de trabalho. Então, a minha decisão de trabalhar, ela não pode ser hoje pautada pelo fato de que eu olho, vejo quanto que eu vou trabalhar, quanto eu vou pagar de imposto, e eu posso olhar e falar, quando eu penso o quanto eu de fato vou ganhar, eu pego e dou para trás no mercado de trabalho e falo, olha, desisto de trabalhar porque por esse imposto não vale a pena. Esse é o ponto em específico que a gente tem que tomar bastante cuidado com a questão do imposto de renda, né? E eu honestamente espero ver uma reforma tributária nesse sentido
que tente diminuir realmente essa distorção. Né, que o imposto seja neutro, ótimo, que ele seja inclusive também progressivo, que é o que a gente precisa ter, né? Pessoas que recebem mais, que ganham mais, participem mais da arrecadação, pagando mais, mas especialmente que ele seja menos distorsivo. O que a gente tem percebido na sociedade hoje é que existe muito um desestímulo, muitas vezes, a uma maior alocação de trabalho no mercado, justamente porque os impostos são pesados para algumas faixas. Dentro dessa esteira aí do imposto sobre a renda, que vai entrar agora em discussão, acho que um ponto sensível é como é que o governo vai fazer a atualização das faixas do imposto de renda, né? Porque ele quer fazer uma reforma e essa reforma é importante para, inclusive, trazer essa progressividade que eu mencionei, que hoje é bem distorcida, ela não se verifica na prática. Mas o ponto central é entender como é que ele vai fazer esse imposto de renda, pensando inclusive nos reajustes das faixas, que foi algo que ficou muito para trás ao longo das últimas quase 2 décadas, né? A gente tem aí uma tabela completamente defasada, né? Então, o ministro tem aí uma batata quente na mão, ele precisa atualizar as faixas, conseguir gerar aí um imposto de renda que seja progressivo, que não seja distorsivo, que traga neutralidade e, ao mesmo tempo, lembrando que tem aí o grande problema fiscal que precisa ser resolvido e cada vez que ele cede de um lado, ele vai perder a arrecadação do outro, o que pode aí gerar novas pressões, inclusive para quem está pagando aí, né, a conta desse Estado que a gente tem hoje. Olha, infelizmente nós não temos mais tempo, mas eu já agradeço a participação de vocês duas para debater aqui um tema tão complexo, mas de tamanha importância para a população. Muito obrigada, doutora Emanuele e Juliana, pela participação. O Estúdio News de hoje, então, está encerrando. Eu conversei com a doutora Emanuele Lemos de Souza, que é advogada tributarista, e com a Juliana Inhas, que é economista do INSPER. E lembrando que você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!